Fala, rapaziada, esse é o canal Fazendo RTV, que é o seu amigo Babu mais uma vez. E eu vou deixar minha pequena opinião sobre o que eu acho da polarização política no meio das artes. Já falei isso uma vez, vou falar de novo, né? Não que eu tenha falado diretamente, mas agora eu vou falar um pouco mais diretamente sobre esse assunto. Como isso interfere, como isso atrapalha e como isso atrasa vários setores e muitos setores artísticos que existem no Brasil, inclusive do quadrinho nacional. Desde já, roda a vinheta. Bem, rapaziada, Fazendo RTV, desde já não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu ok, porque você com certeza é muito importante para o nosso canal, caso você seja novo aqui. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de nossos vídeos. Se você quiser mandar um material de quadrinho nacional para ser divulgado aqui, eu sempre deixo meu e-mail e minhas redes sociais na descrição do vídeo. Valeu, galera. Agradecer a todos que seguem nossas lives e a todos que se inscrevem cada vez mais no nosso canal. Valeu, muito obrigado pelo apoio. Se puder compartilhar para fazermos, nós batermos as metas traçadas aqui na plataforma, eu agradeço muito. Valeu. Bem, rapaziada, Fazendo RTV, como todo mundo sabe, há uma polaridade imensa política no meio da arte. A arte, da música, teatro e muita coisa que envolve. Isso não quer dizer que ninguém pode ter sua opção política e ter a sua visão política das coisas. Isso é um fato. Nós vivemos política todos os dias. Mas às vezes existem pessoas em determinados meios que não conseguem dialogar nenhum tipo de assunto, que não conseguem envolver política no meio daquele assunto. Muitas vezes as pessoas não conseguem dialogar abertamente sobre qualquer tema, desde que o tema seja favorável ao seu ideal de pensamento. Se você está proposto a trazer outro tipo de ideal de pensamento e ter uma visão diferente daquela que já é enraizada naquela mente canhoteira domesticada, é difícil dialogar. Porque em sua maioria essas pessoas não conseguem ter um diálogo. Em sua maioria, apesar deles falarem tanto sobre isso, eles não conseguem ser democráticos em termos de conversação. É o que eles acham, o que eles pensam, o que eles sabem, porque em sua maioria eles se consideram super inteligentes. Em sua maioria eles acham que eles entendem de todos os assuntos e que vocês são leigos, vocês não estudam, vocês não sabem de nada. E eles, em sua arcaica memória e inteligência e arcaica falta de visão em determinados assuntos, eles polarizam tudo. Tudo se torna polaridade. Tudo se torna motivo para briga ou discussão que, na maioria das vezes, eles não têm argumentos plausíveis. Eles não têm argumentos plausíveis. E quando você diz a eles que quem polarizou o assunto foi eles dizem que vocês estão tentando se vitimizar. Quando eles não concordam com determinados assuntos, eles dizem, vou logo brigar com você. E não é assim. Não é assim que se faz uma democracia. Não é assim que se dialoga em determinados setores da arte. A arte no Brasil passa por um declínio horrível. Não só a arte, a economia, o desenvolvimento, a educação. E muitas dessas pessoas que são polarizadas politicamente, elas não enxergam esse outro lado. Elas fazem igual aqueles asnos, colocam aquelas bandanas aqui e só enxergam em uma direção. E se você consegue enxergar em direções perpendiculares, que eu acho que eles nem sabem o que significa essa palavra, nem pacóvios, que muitos também são pacóvios, eles ficam bravinhos, de querem brigar e silenciar e tumultuar. Isso acaba trazendo, não só para a arte, para qualquer outro setor, um retrocesso enorme, porque a falta de pensamento, a falta de evolução, a falta de querer melhorar, a falta de querer aprender, a falta de querer estudar, a falta de querer visualizar novas perspectivas, acaba tornando determinados setores de arte uma âncora sem evolução. Determinados setores da arte, inclusive do quadrinho brasileiro, se tornaram âncoras. Mas há uma luz no fim do túnel, porque há pessoas de visão que pensam em progresso, em evoluir, em expandir
a arte, também o quadrinho brasileiro, que estão aí buscando inovar e trazendo novas perspectivas para este cenário. Porque este cenário do quadrinho brasileiro ele só vai evoluir quando as pessoas que cá estão pensarem em outras perspectivas, pensarem em evoluir, pensarem em crescer intelectualmente, pensarem em ter visões empreendedoras, porque isso sim é que gera um mercado. Pensamentos arcaicos, de dependências políticas, de conchavos, de só compactuar com amiguinhos. Não, o mundo não é assim. Muitos profissionais se perdem, muita gente deixa de evoluir em cargos, em propostas, em setores, por causa disso aí. Desse pensamento arcaico e politiqueiro, que não vê a evolução das coisas. Muitas pessoas estão na era moderna, usam o celular, mas têm mentes dos anos 40. Tem mente ainda da Revolução Cubana. Não consegue evoluir um único centímetro de um pensamento evolutivo. Não conseguem. Por mais que você diga a elas, e depois refletem a sua miséria intelectual, a sua pobreza intelectual de saber, a sua pobreza de não querer evoluir, tentam refletir nas pessoas. E não param para pensar, por que eu nunca saí do lugar? Por que eu nunca evoluí? Por que eu nunca saio do lugar? Por que eu nunca evoluo? Será que você está procurando a evolução? Será que você está tentando mudar e abrir a sua perspectiva para outros pensamentos? Ou você prefere ficar nesse seu mundinho arcaico, de uma pobreza intelectual, de falta de espírito de vencedor? Muitas pessoas que são tão engajadas politicamente e que politizam tudo, têm aquele espírito pobre, não tem aquele espírito vencedor. Tem aquele espírito miserável, de pobreza, de mendigaria. Não. A gente tem que querer ser grande, a gente tem que querer evoluir. A gente tem que querer algo melhor para a gente. Isso não é ambição, isso não é egoísmo. O ser humano ele é feito para evoluir, para pensar em coisas boas. E tudo na vida é um risco. Tudo. Quando nós saímos do ventre da nossa mãe, sabe quantas bactérias tem no ambiente hospitalar? Nós já estamos correndo um risco. E daí isso é para a vida toda. Escolhas, relacionamento, trabalho, profissão. Mas nós temos que querer evoluir para poder sobreviver, para poder nos autossustentar. Mas existem pessoas que ficam procurando tetas para se pendurarem e buscando justificativas medíocres para a sua pobreza espiritual e querer atrasar muita coisa. Essas pessoas que polarizam os setores artísticos do Brasil são verdadeiras feridas que não cicatrizam, não evoluem, cantam músicas da década de tanto que ninguém quer escutar aquela porcaria. Artistas aí mal educadas com seus funcionários e as pessoas aplaudem. Aquilo é a falta de educação, aquilo não é diva nenhuma, não. Pessoas mal educadas. Não conseguem ter um diálogo minimamente sadio com ninguém. Porque se há o contraditório nessas pessoas politicamente polarizadas, eles não conseguem lidar com o contraditório. Eles têm total pensamentos ditatoriais. Essas pessoas têm pensamentos ditatoriais que não conseguem lidar com o contraditório. Você não gostar da opinião de alguém, isso é um direito, isso é democracia. Mas você tem o dever moral de escutar o ponto de vista da outra pessoa. Eu não concordo com muitas pessoas, também muitas pessoas não concordam comigo. E eu consigo viver perfeitamente, e com certeza as outras pessoas também conseguem viver perfeitamente. Por quê? Porque eu não tenho aquele pensamento polarizado, politiqueiro, que está entranhado nas entranhas da arte brasileira. Alguns ainda têm a pachorra de dizer, você não vive sem arte. O ser humano não vive sem alimentos. Todo mundo vive sem arte. A pandemia provou isso. Ficamos sem futebol, sem arte, tem um monte de coisa. E as pessoas pensaram em sobreviver. A arte, ela é apenas mais um contexto na vida do ser humano, mas ela não é essencial. Essencial é água, ar, alimento, moradia, trabalho. Isto é essencial na vida do ser humano. Porque você não vai comer um quadrinho, você não vai comer um livro. Você come feijão, arroz, carne, vegetais. Muitas pessoas falam contra o agro e não sabem nem como funciona o agro, não sabem nem como funciona uma indústria alimentícia. Muitas pessoas não têm noção como funciona uma indústria alimentícia.
Vai lá no mercado, tá o feijãozinho lá na prateleira, acha que aquilo brotou do nada. Não tinha a mínima noção, nunca estudou, nunca pesquisou sobre agronomia, nunca foi ao fundo como funciona a indústria alimentícia. Mas em teoria de manada, fala contra o agro. Não tinha o mínimo conhecimento, nunca botou um feijão no quintal de casa. Não tinha a mínima noção disso aí. De catar a semente, arar a terra. Mas essas pessoas, é esse tipo de pessoa que está no meio da arte, inclusive do quadril nacional, polarizando o sistema, atrasando, servindo de âncora. Pessoas que polarizam setores com suas doenças politiqueiras em sua mente. Essas pessoas são âncoras, verdadeiros enfermos que nunca saram. Infelizmente a pessoa tem que dizer isso, qualificar como verdadeiros enfermos que nunca saram. Ficam ali, combinando, com o pus saindo, atrapalhando, impedindo o paciente de andar e sobreviver. E nós temos que pensar e procurar pessoas que tenham pensamentos evolutivos, pessoas que querem ser vencedoras, pessoas que querem fazer a cena crescer, pessoas que tenham pensamentos positivos, pessoas que não vivam presas a teorias arcaicas que nunca funcionaram em lugar nenhum, pessoas que vivam presas ao coitadismo e à mediocridade intelectual. Muitas pessoas que polarizam os setores das artes, inclusive do quadril nacional, têm uma mediocridade intelectual insuperável. Não conseguem ter um diálogo sadio com a parede. Com a parede. Mesmo assim, ele vai polarizar com a parede porque ela é plana, nos seus ângulos retos e tal. Vai ver se o prumo foi bem colocado. Eu acho que muitas pessoas sabem nem o que é um prumo. Essas intelectualmente politizadas que estão no meio da arte. Não sabem nem o que é um prumo, o que é um nível. Criticam algo e não sabem nem o que significa a quantidade de que é um arroba. Se você perguntar o que é um arroba, o cara não sabe. Mas ele se acha intelectualmente preparado para discutir a agricultura. Esse é o problema. Desculpa. E essas pessoas que polarizam os setores educacionais, artísticos, filosóficos, são pessoas egoístas que só pensam apenas no seu próprio umbigo. A evolução é zero. Você passar minimamente meia hora do lado de alguém assim, você sai doente. Doente, porque aquele pensamento, a energia negativa, isso é verdade. Ela adoece você. E essas pessoas politicamente polarizadas têm uma energia tão dispositiva que acaba contraindo você. Elas não estão prontas para um pensamento evolutivo. Elas não estão. E nunca estarão, porque não conseguem ceder a isso. Elas não conseguem ceder a isso. E se reúnem em grupos e polarizam fulano, polarizam ciclano. Os bons são os meus, não. Existem pessoas, bons profissionais, de várias vertentes. E se você quer agregar e evoluir, você que tem que saber lidar com várias pessoas de várias vertentes. Muitas pessoas às vezes não conseguem separar o seu pensamento pessoal da sua atividade profissional. Por isso que são maus profissionais. Porque não consegue separar o seu pensamento pessoal da sua área profissional. Na área profissional você tem que ter o pensamento exato de um profissional. Executar o seu trabalho, receber o seu dinheiro. Se você tiver o seu pensamento polarizado, polarize fora do seu trabalho, ali é lugar de ganhar dinheiro. Simplesmente isso. Porque a sua polarização intelectual medíocre não vai encher a sua barriga. Não vai. Você vai continuar parado, estagnado, em sua mediocridade, em sua pacóvia memória, e não vai a lugar nenhum. E ainda vai ter a pachorra de botar a culpa nos outros. Esse é o problema das artes no Brasil, inclusive de determinados pacóvios que fazem parte do quadril nacional. É triste você vir fazer um vídeo e ter que dizer isso. Porque eu gosto de falar de coisas boas, coisas evolutivas, pessoas que pensam para frente, pessoas que querem evoluir, pessoas que estudam todas as áreas para ter realmente uma real opinião. Não pesquisas fajutas de mídias. A mídia bota o que ela quer, porque ela já está dominada por pessoas polarizadas. A mídia já está dominada por pessoas polarizadas. E às vezes quando eu percebo que essas pessoas não conseguem ter algum diálogo, eu em minha
graças a Deus, a educação, eu prefiro sair. Eu não me importo se não gostem de mim, se fiquem com raiva de mim, se não falem comigo, se falem até de mim por trás. Eu não me importo. Porque a paz, o sossego, a inteligência, a prosperidade não andam junto com essas pessoas. Não andam. Entendeu? São pessoas que em sua parca vida, em sua parca evolução, vão estar extremamente, podem ficar milionárias, vão estar extremamente presas à mediocridade. Porque isso já está entranhado no ser. É como Caim e Abel. A maldade de Caim já estava entranhada no ser dele. E essa é uma verdade, que muitos temem não falar e muitos temem deixar para lá. Mas essas pessoas que polarizam as artes, todos os setores de arte, música, cinema, televisão, jornalismo e quadrinho nacional e cultura pop no geral. Essas pessoas são verdadeiras âncoras encalhadas no Oceano Pacífico e atrapalhando muitas coisas de evoluir. Este aqui é meu humilde comentário. Deixe aqui os que vocês acham sobre essas pedras que atrapalham a evolução artística no Brasil, inclusive no quadrinho brasileiro. Fiquem todos com Deus e até a próxima.